Vamos lá então, pessoal. Bom dia novamente. Dia 28 de agosto, estamos iniciando a aula de contabilidade tributária, né? Então, a partir de hoje, a gente vai entrar um pouco nos impostos, os principais tributos. É muito improvável que a gente consiga passar por todos, até porque, como nós já falamos nas aulas anteriores, no Brasil existe um volume de tributos muito acima do razoável. Tem mais de 150 tributos, cada um com alguma particularidade, com uma situação específica. A legislação tributária no Brasil é algo muito complexo, então não tem como a gente passar por todos. E vai focar nos tributos mais relevantes e aqueles que impactam de forma mais expressiva na vida das empresas. E depois a gente vai tratar os demais de uma forma mais geral. Sem dúvida, né, o ICMS é um dos tributos mais relevantes, seja do ponto de vista de valores, seja do ponto de vista de complexidade, seja do ponto de vista de pessoas alcançadas por ele, né? Todo mundo que consome alguma mercadoria ou algum produto tem ICMS dentro, né? E a quantidade de empresas que desenvolve atividade comercial também é muito específica, muito grande, aliás, e é importante em tratar esse imposto. Eu diria que esse imposto é um dos que tem maior impacto na vida econômica do país, porque lembra só que tributo, no final das contas, é preço, né? Então, o tributo vai estar impactando na vida das empresas. Então, a gente começou na aula passada falando a respeito de estrutura das leis, né? Então, é importante a gente entender que há uma hierarquia, há uma regra que define quais leis possuem superação ou estão precedendo as outras leis do ponto de vista de hierarquia. Então, a lei máxima no país é a Constituição Federal. É óbvio que a Constituição Federal ela não tem, nem essa é a ideia, a pretensão de abordar todos os temas no país. Ela é uma carta de princípios. Na verdade, a Constituição nossa ainda é muito além do que deveria ser, né? Na verdade, se você comparar com países mais desenvolvidos, países mais liberais, a nossa Constituição ela é um absurdo. A gente chega a ser 10, 20 vezes mais extensa do que em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, que é um exemplo de liberdade, alguma coisa. A Constituição deles lá é muito enxuta. Mas, ainda assim, ela não é capaz de tratar todos os temas. Então, tem essa hierarquia. O que ocorre é que a Constituição não pode ser contrariada em alguns aspectos por leis inferiores, em nenhum aspecto, na verdade. Então, na hierarquia da lei, a gente tem as legislações federais, né? A legislação máxima é a Constituição, e aí a gente vai tendo os outros instrumentos legais, né? Então, você tem uma ideia, olha só, depois de 25 anos que a Constituição foi promulgada, foram editadas mais de 309 mil normas de natureza tributária. É muito impressionante isso, né? Que dá uma média de 34 novas normas por dia. É algo humanamente impossível de você se manter atualizado. Isso onera muitas empresas e isso realmente impacta no que a gente chama de custo Brasil, porque riscos, descontroles são inerentes praticamente à nossa atividade. Então, em relação ao ICMS, como que funciona essa hierarquia?
Sempre lembrando que a sigla ICMS quer dizer Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e de Comunicação. Então, o S, às vezes, há essa confusão. O ICMS incide sobre o serviço? Incide especificamente sobre esses serviços descritos aí. Transporte intermunicipal e de comunicações. E os outros serviços? Os outros serviços são tributados pelo ISSQN. A primeira regrinha que a gente precisa gravar aqui. Eu não posso, sobre uma mesma operação, sobre uma mesma receita, ter a tributação de ICMS e de ISSQN. Então, ou sobre aquela receita incide o ICMS ou incide o ISS. ICMS é circulação de mercadorias e serviços bem específicos, intermunicipal e de comunicação. E os demais serviços? Todos eles, ou quase, né, porque pode ter exceção, quase todos se enquadram na legislação do ISSQN. Tá? O primeiro ponto, ICMS é sobre mercadorias e especificamente serviço intermunicipal e de comunicação. Do ponto de vista de hierarquia das leis, nós temos essa sequência aí. A lei máxima em todas as discussões é a Constituição Federal. No caso do ICMS, eu peço que vocês grifem essa lei aí, que é a Lei 87/96, é a chamada Lei Candir, né? É a lei que define basicamente toda a estrutura de ICMS no país. A Lei 116, que trata do ISSQN, com o objetivo de separar o que é tributado pelo ICMS, o que é tributado pelo ISS. A Lei Complementar número 24, que trata dos convênios de ICMS. Existem muitas exceções de ICMS, a gente vai ver algumas ao longo do curso, como incidência monofásica, substituição tributária, isenções, tudo isso, boa parte, está regulamentada nos convênios. Cada estado, porque não custa lembrar que o ICMS é um tributo estadual. O sujeito responsável por cobrar e instituir, né, ou modificar a tributação do ICMS é o Estado. Então, aqui em Mato Grosso, é a CEFAZ, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que tem a responsabilidade, que tem a prerrogativa de cobrar ICMS. Chegou aqui na minha empresa uma autuação da Prefeitura de Cuiabá cobrando ICMS. Ele não é um órgão competente para essa cobrança, não é atribuição dele. A não ser que tenha um convênio específico, onde o Estado outorga, que não há, né? Pelo menos até onde eu sei, mas seria a única alternativa. Fora disso, é o Estado de cada territorialidade. Então, operações que ocorrem em Mato Grosso, é o Estado, o governo do Estado de Mato Grosso que faz a tributação. Operações que ocorrem, por exemplo, no Amazonas, é o governo do Estado do Amazonas que vai tributar ICMS. Operações que ocorrem no Rio Grande do Sul, é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E operações que ocorrem, começa no Rio Grande do Sul e termina em Mato Grosso. Aí a gente vai ter uma bipartição, que a gente vai conhecer a figura chamada diferencial de alíquota, aonde o imposto é separado, parte no estado de origem, parte no estado de destino. Então, primeira coisa, o ICMS basicamente trata de circulação de mercadoria. Essa mercadoria sai de algum lugar e vai para um outro lugar. Sai do vendedor, vai para o comprador. Se ela sai e chega no mesmo estado, todo o imposto é devido para aquele estado. Se ela sai do estado e vai para outro estado, vai ser necessário separar de acordo com cada situação. E aí nasce uma figura chamada diferencial de alíquota. Tá bom? E aí eu tenho as normas, os decretos e as leis específicas de cada estado. Aqui em Mato Grosso é o regulamento de ICMS, RICMS, RAICMS que a gente chama.
tem lá todas as regras, as leis e as obrigações tributárias dos contribuintes de ICMS. Bom, pessoal, se tiver algum ponto, algum comentário, se tiver alguma dúvida, não tenha, deixa eu ver aqui. Se alguém tiver algum ponto, vocês vão colocando aí. Eu vou dar uma contextualização e aí a gente vai entrar depois nos cálculos, tá? Bom, o ICMS é um imposto, né? A gente já leu nas aulas anteriores que imposto tem essa definição lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, né? É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica e relativa ao contribuinte. Então, não é taxa, não é tarifa, não é uma contribuição, não é um empréstimo, não é nada disso. É um imposto, é uma obrigação que nasce a partir de uma coisa chamada fato gerador. E aí, essa tabelinha é importante, a gente vai usar ela praticamente durante todo o semestre, que a gente separa as competências dos entes que tributam. Quem que tem capacidade prevista na Constituição de tributar? A União, os estados e o Distrito Federal, e os municípios e o Distrito Federal. O que é de competência de cada um? Então, está aqui. A gente vê que o ICMS ele é de competência dos estados e do Distrito Federal. E ele ocorre, a sua incidência, tanto referente a comércio exterior, mercadorias que incidem sobre compra e venda fora do país, pode incidir ICMS, ou produção e circulação de mercadorias. As coisas é a mesma coisa. Aqui só está separado aquilo que é direcionado a consumo no mercado interno e a consumo no mercado externo. Tá? Então, ICMS, para começo de conversa, estamos conversando, né? Que incide sobre mercadoria e serviços específicos de transporte intermunicipal e de comunicação, e é competência do Estado. Bom, como qualquer imposto, o ICMS ele precisa ter um fato gerador, uma hipótese de incidência para nascer a obrigação tributária. Então, o que faz nascer a obrigação tributária do ICMS? É a circulação da mercadoria. O que é circulação? Aí, a gente vai entrar daqui a pouco no conceito técnico de circulação, mas nesse quadro aqui, a gente consegue enxergar o nascimento da obrigação. Depois que nasce a obrigação, eu tenho duas obrigações. Atenção aqui, isso aqui é importante, isso aqui vale para todos os impostos. Depois, quando que nasce a obrigação tributária? Quando eu incorro no fato gerador, ok? Então, eu vendi uma mercadoria. Bom, nasceu a hipótese, nasceu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. E quando nasce a obrigação tributária, existem duas obrigações que nascem simultaneamente. A primeira é chamada de obrigação principal e a segunda é a obrigação acessória. Atenção aqui, pessoal. Foi um asterisco bem grande no que eu vou falar aqui. Obrigação principal é a obrigação de pagar, ok? Então, eu vou lá no site, gero um documento de arrecadação e pago. Quando eu pago o imposto, eu resolvo, eu cumpro a minha obrigação principal. Mas, além da obrigação principal, o sujeito passivo, o pagador de imposto, ele é obrigado a fazer algo. O que é obrigado a fazer? São as obrigações acessórias. Então, por exemplo, emitir nota fiscal, escriturar os livros, hoje são os SPEDs, né? Tem um SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, é chamado SPED fiscal, e demais obrigações que o Estado, no seu poder, pode imputar.
E se eu não cumprir a obrigação acessória? Bom, ela vira uma penalidade e ela se converte em obrigação principal. Ok? Então, eu tenho essas duas obrigações, lembrando que a obrigação acessória também, ela me impõe o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Por exemplo, fraudar, simular e alguma coisa do tipo. Então, mais um ponto aqui, grave. Nasceu a obrigação. Quando que nasce a obrigação? Quando ocorre a incidência, o fato gerador. Em se tratando de ICMS, fato gerador é a circulação de mercadoria e serviço de transporte intermunicipal e de comunicação. Quando nasceu a obrigação, nasce simultaneamente a obrigação principal, que é a obrigação de dar, a obrigação de pagar, e a obrigação acessória é a obrigação de fazer. Se eu fizer, ok, atendeu a legislação. Se eu não fizer, a obrigação acessória pode se converter em obrigação principal. Tudo bem? Bom, em se falando de imposto, eu tenho algumas questões a serem tratadas. Todo mundo tem que pagar imposto? A regra geral é que sim. Mas existem lá no Código Tributário Nacional, o nosso sistema tributário instituiu algumas categorias. E a gente pode dividir em três grupos. Eu tenho o grupo das imunidades, né? São aquelas pessoas ou operações que são imunes. O que é uma pessoa imune? É aquela que não é alcançada pela tributação com base na Constituição. Então, a pessoa é imune. A pessoa está imune a certa doença. Aquela doença não atinge aquela pessoa. Então, há na Constituição alguns grupos de contribuintes, de pessoas, né, alguns grupos que não são alcançados. Então, a Constituição Federal proíbe certas incidências. Então, nesse caso, se está proibido na Constituição, estamos falando de imunidade. Nada atinge ele. A incidência é aquele que está sujeito à tributação. E a não incidência é aquele que possui alguma exceção em relação ao fato gerador. Tá? Por exemplo, toda a circulação de mercadoria em si de ICMS, a gente vai ver que se a circulação for do meu estabelecimento para um outro estabelecimento meu, é uma operação que não incide, porque é circulação, mas não é a circulação que é alcançada pela tributação. Então, observe que imunidade é algo que veda completamente aquela pessoa. A não incidência, ele vai olhar o fato, se aquele fato gerou a obrigação. Então, gravem isso também, pessoal. Esses conceitos se aplicam integralmente ao ICMS, mas se aplicam em todos os tributos que a gente vai tratar ao longo do semestre, tá? Então, a gente entrando aqui, a gente pode dividir a incidência. Então, o que é incidência? É quando há a tributação. A incidência pode se dividir em tributada, é aquelas que são alcançadas pela tributação, isenta ou reduzida. Então, a gente vai ver, por exemplo, que algumas categorias são isentas, ou seja, a obrigação alcança ele, mas o poder fiscal do Estado foi lá e isentou. Por exemplo, alguns itens da cesta básica são isentos do ICMS. Né? Alcança, ele não tem imunidade, ele se enquadra no conceito do fato gerador, mas por uma determinação legal ele foi isentado. A isenção é a suspensão integral da tributação ou redução. Você pode aplicar uma redução na base de cálculo. A gente vai chegar lá nos conceitos, né? O que é base de cálculo, o que é alíquota, o que é tributo. Base de cálculo é o valor que serve como base para você apurar o imposto, né?
normalmente é o valor da operação, mas quando eu tenho situações como base reduzida, eu entro em algumas isenções, tá bom? Ou algumas exceções, melhor dizendo. Eu tenho a suspensão. Suspensão é quando eu postergo o pagamento para uma entrada posterior. Então, a suspensão é quando eu temporariamente suspendo a cobrança. E diferimento é o adiamento do pagamento. Tá? Então, são termos parecidos, mas um é uma postergação de uma etapa posterior. Ok? Então, a incidência, vamos tentar ser mais claro. Eu tenho lá uma cadeia. Eu tenho a indústria. Imagina que a indústria vende para um distribuidor, o distribuidor vende para um atacadista lá, e o atacado, ou varejista, e o varejista vende para o consumidor final. Eu tenho cadeia, que nesse exemplo que eu dei são 4 etapas: a indústria, o distribuidor, o varejista e o consumidor final. Em tese, em cada etapa dessa, incide o ICMS do valor que cada um agregou na operação. A suspensão faz o seguinte: ó, indústria, você é obrigado a pagar na sua etapa. Só que eu vou suspender, era para você me pagar daqui 30 dias e você vai ter uma suspensão por algum período maior. Agora, nessa questão do coronavírus, tiveram suspensões na cobrança de tributos. Mas, assim, ainda continua incidindo na etapa da indústria. Agora, o diferimento, eu faço o seguinte, ó, para ficar mais fácil me cobrar, para não precisar cobrar da indústria, do atacadista, do distribuidor, do varejista e do consumidor final, eu vou cobrar só do varejista, por exemplo. Então, todo imposto incide numa única etapa da cadeia, por exemplo. Esse é o diferimento. Então, a suspensão, eu não mexo com quem é responsável pelo imposto, eu só postergo o pagamento, e o diferimento eu estou repassando para outro a obrigação tributária de uma outra etapa. Tá bom? São conceitos que a gente vai ter que dar uma esmiuçada. Se ficou dúvida aí, coloca no chat que eu tento explicar de uma outra forma. E a alíquota zero, o nome já diz, né? Há incidência, há base de cálculo, há fato gerador, mas a alíquota é zerada. Ocorre isso. O governo quer estimular a venda de, sei lá, eletrodomésticos. Aí teve uma época lá, a incidência de IPI sobre produtos da chamada linha branca, que era geladeira, freezer, máquinas, etc., ficou levada a zero. Toda a tributação continua igual. Mas na hora de calcular, como que eu apuro o imposto? Eu pego a base de cálculo, aplico a alíquota e chego ao valor do imposto. Então, imagina, a base é 100, a alíquota é 10%. 10% de 100, 10. Aí vou lá, pago os 10. Se a alíquota é zero, 0% de 100 é zero. No final das contas, é uma forma de isentar as pessoas, mas tem um outro nome. Tudo bem? E aí, entrando nos princípios, nas questões fundamentais vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Fato imponível é quando, o Tiago perguntou, fato imponível é o quê? Né? Fato imponível é quando ele não é alcançado por aquela hipótese. Ou seja, eu estou protegido por esse fato não me atinge, tá? A Poliana está perguntando se eu posso explicar novamente o que é diferimento. Vamos lá, Poliana. Diferir é você empurrar a obrigação para terceiro. É você postergar, é você dilatar. Então, eu vendo para você e você vai vender para um terceiro. Imagina que eu vendi para você por 100. Eu tenho que pagar ICMS sobre esses 100. Aí você pega essa mercadoria que você pagou 100, vende por 150. Você vai pagar por 150, mas a gente vai ver depois. O 100 gerou crédito para você. Lembra lá ICMS a recuperar, ICMS a recolher, que a gente viu semestre passado? É mais ou menos isso. Então, no final das contas, entre o que você vendeu e o que você pagou, você vai ter a tributação de 50. Então, você comprou por 100, vendeu por 150, pagou 50. Então, nesse exemplo que eu dei, o industrial que vendeu por você pagou 100,
ICMS sobre 100 e você pagou sobre 50, né? Entre entradas e saídas, que dá os 150. Ou seja, cada um paga imposto sobre a parte do valor que ele agregou na operação. Diferir significa o seguinte: em vez do industrial pagar sobre os 100 e você pagar sobre os 50, você só vai pagar sobre os 150. Né? Ele difere, ele posterga, ele transfere para outro a responsabilidade de tributar. Tudo bem? Então, como é uma cadeia, às vezes, por exemplo, energia elétrica acontece isso. Por que energia elétrica? Imagina como que funciona a energia elétrica. Eu tenho quem gera, que são as geradoras, tem as transmissoras e tem as distribuidoras. Aqui em Mato Grosso, a Energisa é a distribuidora. Como que seria o correto? A geradora pagaria ICMS sobre a parte da sua receita, a distribuidora, a transmissora, que são as linhas de transmissão, pagaria sobre a sua parte de receita e as distribuidoras pagariam sobre a sua parte de receita. O governo fez para ficar mais fácil dele cobrar, né? Centralizou tudo nas distribuidoras, que são grandes empresas, então é mais fácil você centrar esforços ali. Então você difere, ou seja, a geradora não paga ICMS, a transmissora não paga ICMS e a distribuidora paga todo o ICMS. No final das contas, tudo isso vai explodir lá no último elo da cadeia, que é o consumidor final, né? O que faz aqui é só separar cada um na sua etapa. Tudo bem, Poliana? Ficou claro aí? Se tiver mais algum ponto que você gerou dúvida. Alguns conceitos, como não são tão familiares para a gente, aos poucos vão ficando claro, tá? Mas diferir, lembra isso, diferiu, empurrou, jogou para frente, passou para o próximo. Pensa numa cadeia que começa na indústria, vai no comércio, vai na distribuidor final, é como se fosse uma etapa com vários entes. Quando eu faço diferimento, eu empurro para alguém da outra etapa da cadeia, tá bom? Talvez nos exemplos vai ficar mais claro isso. E aí a gente entra nos tais princípios constitucionais ao poder tributar. Você viu isso na aula passada, né? E é bem isso, né? Esses princípios são limitações, são aqueles conceitos que têm a pretensão de proteger o pagador de imposto da sanha estatal, né? Com essas proteções todas, a gente vê algumas arbitrariedades, alguns absurdos. A carga tributária nossa é elevadíssima, né? Imagina se não tivesse. Então, esses são os princípios que nós já passamos na semana passada: legalidade, anterioridade, a capacidade contributiva, a isonomia. E aí tem, em relação ao ICMS, é importante a gente comentar pelo menos dois desses tributos, que são mais específicos. Seletividade. O que é seletividade? O imposto pode ser seletivo, ou seja, ele vai incidir de forma diferenciada entre produtos ou operações de acordo com a sua essencialidade. Atenção aqui. Por quê? Então, eu tenho na cobrança do ICMS a possibilidade de diferenciar, porque tem lá a questão da isonomia, tem que tratar todos iguais de acordo com os princípios tributários. Mas aí, quando eu venho para o ICMS, ele fala, o ICMS ele é seletivo. A gente vai ver isso com outros impostos também. Mas o ICMS é seletivo. Ou seja, eu posso, a partir do princípio da seletividade, decidir que um produto essencial, como, por exemplo, o arroz, tem uma tributação menor do que um produto supérfluo, como, por exemplo, um vinho. Então, acontece isso. Né? Quem gosta de tomar vinho, praticamente, sei lá, há uma incidência de tributos lá que chega a 100%, ou seja, é um dos bebidas alcoólicas em geral, né? São produtos extremamente tributados. Ao passo que itens que compõem a cesta básica, eles possuem uma tributação de ICMS menor e, em muitos casos, eles são até isentos, é alíquota zero. Por quê? Porque tem essa questão da seletividade.
ok? E a outra questão é a não cumulatividade. Esse é um conceito que a gente vai usar muito ao longo do semestre. O que é não cumulatividade? O tributo, lembra que eu falei da cadeia? Nasce na indústria, vai para o distribuidor, vai para o atacadista, vai para o consumidor final. Cada um vai agregando um valor. Se eu for pagar imposto sobre tudo isso, no final das contas, eu vou pagar 3, 4 vezes de imposto sobre o valor do produto. Imagina, ó, eu tenho a indústria, vende por 100, vai para o atacadista, ele vende por 150, vai para o varejista, ele vende por 200, e chega, sei lá, a um terceiro lá por 300. Eu não posso pagar esse por 100, esse sobre 150, esse sobre 200, esse sobre 300. Não, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vejo quanto eu vendi, vejo quanto eu paguei e pago a diferença. É o valor que eu agrego. Esse é o conceito de não cumulatividade. Por quê? Se eu comprei do meu fornecedor por 100 e estou vendendo por 150, efetivamente eu estou agregando na operação 50. Concorda? Se eu paguei 100 e vendi por 150, o valor que eu agreguei foi 50. Então, eu vou pagar o imposto sobre 100, mas eu vou abater, aliás, sobre 150, desculpa, mas eu vou abater os 100 que eu paguei na origem. Esse é o princípio da não cumulatividade. Permite que eu vá na operação anterior, que gerou a compra, e aproveite o imposto que está embutido na aquisição. Por isso, vocês vão lembrar, no semestre passado, quando a gente comprava a mercadoria para o estoque, o que o CPC 16 fala? Vai compor o preço da mercadoria, do estoque, todos os custos necessários para colocar o produto nas condições de venda pretendida pela administração, exceto os tributos recuperáveis. Quais que são os tributos recuperáveis? São aqueles que sofrem a incidência da não cumulatividade. Então, quando eu compro ICMS, eu destaco, quando eu compro uma mercadoria para revenda, eu destaco o ICMS e reconheço lá, ICMS a recuperar. Vamos lembrar disso, né? Aí, quando eu vendo, na saída, eu tenho ICMS a recolher. ICMS a recolher é o imposto sobre o valor da venda, ICMS a recuperar é o valor da compra. No final das contas, eu abato um pelo outro e pago a diferença. Esse é o conceito da não cumulatividade. Tudo bem? Está claro? Se tiver algum ponto. São itens, às vezes, um pouco densos, né? Mas é preciso essa etapa aqui, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu volto e a gente explica melhor. Bom, voltando aqui, nós temos o conceito de fato gerador. A gente já viu lá no primeiro slide lá que a obrigação tributária nasce quando há a ocorrência do fato gerador. E aí, quando nasce o fato gerador, eu tenho a obrigação principal, que é de pagar o imposto, e a obrigação acessória é de fazer, de cumprir as obrigações de entregar, né? Emitir nota fiscal, fazer declaração. Então, fato gerador principal, ou obrigação acessória principal é o pagamento, obrigação acessória é entregar alguma coisa. Os dois nascem com a ocorrência do fato gerador. Então, o fato gerador ele tem aspectos materiais, ou seja, por que aquilo está ocorrendo. Ele tem aspecto espacial, aonde é a incidência, quando ocorre. Tem aspectos temporal, quando ele passa a ser cobrado. E aí tem os critérios pessoais, né? Tanto do ponto de vista de quem é obrigado a pagar e a quem eu devo pagar. Ou seja, o sujeito ativo é quem vai receber o imposto, quem vai cobrar, que é o ente fiscal, e o sujeito passivo é aquele que é obrigado a pagar o imposto. E quanto é apurado a partir da aplicação de uma alíquota previsto em lei sob uma base de cálculo. Então, eu tenho que responder essas perguntas todas para que eu não erre a minha apuração do ICMS. Quando nasce? Aonde nasce? Quando? Para quem eu devo? E quanto eu devo pagar? E aí definir base de cálculo
nem sempre é muito simples, porque nós já vimos lá, tem uma série de situações, isenção, alíquota zero, diferimento, substituição tributária, tudo isso, às vezes, complica e muito a nossa situação, ok? Bom, então, quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Quem que é o sujeito ativo? No caso do ICMS, é o Estado. Ele tem que respeitar as questões territoriais nas operações que incidem sobre o território do Mato Grosso. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso é o único órgão competente para a cobrança do imposto. Ele pode delegar isso para terceiro. É chamado de substituição tributária, mas tem que ter a delegação dele, tá bom? E o sujeito passivo somos nós, né? Eu acho meio sarcástica usar o termo contribuinte, né? Porque se a gente é obrigado, a gente não é contribuinte, né? A gente é responsável, né? Então a gente paga. E a lei está apontando para ele, o sujeito passivo, que é o cidadão, que é aquele que consome o produto. Enquanto eu compro para revender, eu só sou o intermediário, ok? O efetivo contribuinte, pagador, é quem consome, ok? Então, quando eu compro para revender, eu tenho direito a crédito. Por isso que é importante esse conceito, tá? Porque a mercadoria que é adquirida para revenda, ela contabilmente é um crédito e tributariamente também, tá bom? Então, o sujeito passivo, você vai ver depois que tem contribuinte de fato e contribuinte de direito, já vai entrar em questões mais técnicas aí. Mas, por enquanto, a gente tem que entender isso. O sujeito ativo é o Estado, o sujeito passivo é o cidadão. Aonde que incide o ICMS? A gente já falou um pouco disso. Mercadorias, seja mercadorias usuais, minerais, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica. E serviços? Qual o serviço? Especificamente os de transporte intermunicipal, consequentemente, se ele é intermunicipal, e de comunicação. Se é dentro do município, ele incide ISSQN, ok? Não, pode incidir ICMS e ISS sobre na mesma receita? A resposta é não. Aí vem a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Lembra que eu falei lá atrás? A Lei Complementar 87/96 é uma lei federal que definiu as regras a respeito do ICMS. Na hierarquia das leis que eu falei para vocês lá no segundo slide, a Lei Candir só está abaixo da Constituição. Então, se tiver alguma legislação em algum estado que vá contra a Lei Candir, ela é, do ponto de vista hierárquico, inválida, porque ela está ferindo uma lei hierarquicamente maior. Tem muito disso, né? Eu vou trazer nas próximas aulas algumas discussões. Tem questões, aqui no Mato Grosso mesmo, no estado de Mato Grosso, que o Estado cobra e você vai ver na Lei Candir, a Lei Candir fala diferente. E aí, o que eu faço? O Estado está me cobrando, se eu não pagar, ele vai me executar, me autuar. Mas eu tenho aqui uma proteção legal. E aí isso gera discussões, às vezes, intermináveis na justiça. Com relação ao fato gerador, eu acho importante a gente ler o texto da lei. Ele diz lá no artigo 2º, o que é o fato gerador do ICMS? Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação em bebidas e bares, restaurantes e estabelecimentos similares, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Eu tenho uma van, eu transporto pessoas daqui de Cuiabá para Sinop.
Eu me enquadro em contribuinte de ICMS? Sim, porque ele se enquadra nesse conceito aqui de transporte intermunicipal de pessoas. Além de pessoas, e aí por qualquer via. Via aérea, via terrestre, via marítima, tudo incide. Prestações onerosas de serviço de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão e a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Eu sou uma transmissora, eu sou uma retransmissora, eu sou uma repetidora, eu sou uma agente de publicidade, tudo isso acaba se enquadrando nessa prestação onerosa de comunicação. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Aqui é aquela questão, a lei já previu futuros serviços que não estavam na lei do município. Lembra que o município é o responsável pela cobrança do ISS-QN. Então, se de repente tiver algum serviço que o município esqueceu de tributar, o ICMS vai lá e cata ele. É mais ou menos assim que esse artigo pode ser interpretado. Mas, de novo, reforça aquela questão. Não há como incidir ICMS e ISS-QN sobre a mesma operação. Ou ele é tributado pelo ICMS, ou ele é tributado pelo ISS-QN. E fornecimento de mercadorias com prestação de serviço sujeito ao imposto do serviço, quando a lei sujeitar a incidência do imposto ad hoc. Então, se tiver alguma lei de serviço futura também que preveja isso, já está contemplado aqui. Além disso, mercadorias que vêm do exterior, né? E também, se tiver algum serviço não previsto em ISS, que vem do exterior, e entradas no território de petróleo, lubrificante, energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização, ok? É aquilo que eu falei do diferimento, né? A energia elétrica, combustível, etc., só incide na última etapa da cadeia produtiva, ou seja, só quando há destinação para consumo final, que é o conceito de diferimento que eu citei para vocês. Então, se eu tenho etapas de circulação de energia, combustível, etc., não destinadas à revenda, ainda não há incidência. Toda a incidência vai ocorrer lá no final, quando for destinada para consumo. E aí, no final, ele fala que esse imposto cabe ao estado onde tiver o adquirente. Ou seja, eu comprei o combustível que saiu lá do Rio, mas a venda final foi aqui em Cuiabá. Aonde que cabe a incidência? Aonde está localizado o adquirente, o consumidor final. Tudo bem aqui? Algum ponto, algum comentário, alguma observação? Está tudo tranquilo? Em relação ao ICMS, a gente consegue já entender mais ou menos esse contexto, o que é o ICMS, sobre o que ocorre, em que momento a gente vai tributar, regra geral, quando há a circulação. E essa circulação ocorre a partir da movimentação. E aí a gente vai entrar numa questão aqui. Qual que é o conceito de circulação? Porque o imposto fala, né? Ocorre ICMS quando há a circulação. O que é uma circulação de mercadoria? Qualquer circulação? Eu tirei do meu estoque, está aqui sei lá, lá no Tijucal e levei para minha loja que está aqui no centro. Teve a circulação. Incide ICMS? Aí a gente precisa entender o seguinte: uma coisa é a circulação do aspecto físico, eu tirar de um lugar e colocar para o outro. Outra coisa é a circulação do contexto jurídico. Né? É só para formalizar. Circulação física, não necessariamente ele muda de proprietário, não mudou o responsável por aquele produto, aquela mercadoria. Então, não há que se falar em tributação. Então, o conceito é quando há transferência de domínio, de posse entre o produtor e o consumidor final.
muda a titularidade, transfere a posse ou a propriedade. A mercadoria era minha, eu fui lá e transferi para um terceiro. Esse é o conceito jurídico que incide em tributação. Se era minha e eu tirei de uma loja minha e coloquei numa outra loja minha, não teve mudança de posse, não teve mudança de titular. Portanto, não nasceu a obrigação tributária. Então, a circulação não é meramente a movimentação física, mas a transferência de titularidade do proprietário daquela mercadoria. Então, quem que são os pagadores de impostos do ICMS? Está lá no artigo 87 da Lei Complementar. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Então, quem é que é o responsável pelo recolhimento do ICMS é quem realiza operações comerciais com circulação de mercadoria ou serviço de transporte intermunicipal de comunicação. Então, atenção aqui. No final das contas, quando a gente vai em alguma loja e compra um produto ou uma mercadoria qualquer, você vai olhar na nota fiscal lá, no valor que você pagou, já está o ICMS. Então, no final das contas, quem arca com o ICMS é o consumidor final. Mas quem tem a responsabilidade perante o fisco de cumprir obrigações principais e obrigação acessória é quem é caracterizado como uma empresa comercial. Tudo bem? Aí nós temos já uma separação entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. Contribuinte de fato é quem é aquele efetivamente arca com a obrigação. Então, quem adquire a mercadoria. E o contribuinte de direito é aquele a quem a lei impõe a obrigação. Qualquer pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadoria do exterior, seja destinatária do serviço prestado no exterior, adquira combustível e lubrificante de outros estados, né, ou energia elétrica, e adquira em leilão, licitação, né, mercadorias apreendidas ou abandonadas, que são o caso onde você se habilita em operações com tributação sem ser de um contribuinte. Então, todo mundo que vai exercer alguma atividade comercial no Estado tem que ir lá na Secretaria de Fazenda e retirar ou dar entrada numa. Lógico, isso é pela junta comercial, mas na hora que você abre a empresa, você tem que ter a sua inscrição estadual, porque aí é uma personalidade jurídica de um contribuinte de ICMS. A partir daí, você está autorizado pelo Estado a comercializar uma operação tributada. E o imposto não incide sobre operações interestaduais destinadas à industrialização ou comercialização de energia elétrica, petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis, né, líquidos e gasosos, e com a exceção do gás natural. Não incide sobre exportação, nem operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, isso são as operações que não incidem. Ah, mas eu pago energia elétrica na minha fatura. Paga porque você não comprou para industrializar ou para comercializar, você comprou para uso. Quando você consome para uso, tem a incidência do ICMS. Bom, a gente vai entrar agora na base de cálculo. Até aqui, tudo bem? Algum comentário? Tudo claro? Quando que incide ICMS? Quem que vai pagar? Em que momento nasce a obrigação? Tudo certo? No caso da energia elétrica, diferimento. Perfeito, Poliana. É isso aí. Você vai fazer um estudo para nós aqui, apresentando para nós o que é diferimento. É isso aí.
Tudo bem? Agora vou entrar na base de cálculo. Se a gente entendeu isso, é óbvio que isso aqui é uma visão muito superficial, mas nós estamos começando a entrar nesse mundo. Agora eu já sei quando nasce, sobre o que incide, quais as exceções, as imunidades, para quem que deve pagar. Agora eu vou entrar no cálculo do imposto propriamente dito. Então, o ICMS, ele tem como base de cálculo o valor da operação. Então, lá no artigo 13, e aí sempre... Eu vou até postar no AVA hoje, eu acabei não fazendo isso, a Lei Complementar 87. Toda vez que a gente for falar de ICMS, a gente precisa ter a Lei Complementar 87 de 1996, é a chamada Lei Candir. Essa não é a única lei que envolve o ICMS, é uma lei federal, uma lei geral, e as leis específicas são de responsabilidade de cada estado. Tá? Mas aqui tem todas as definições. Então, o que o artigo 13 da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, diz? Que a base de cálculo do ICMS é a grandeza sobre a qual se aplica a alíquota. É o valor que se toma como base para o cálculo do imposto devido. Normalmente, é o valor da operação. Okay? Normalmente. Porque a gente vai ver que tem base reduzida, tem as isenções, tem operações não tributadas, tem uma série de questões. Aí ele colocou, atenção para isso aqui. Porém, a composição da base de cálculo do ICMS segue parâmetros e metodologias distintas em relação ao produto adquirido no mercado interno, em relação ao adquirido por importação. Bom, então, atenção aqui, ó. Printa essa tela aqui e depois a gente vai usar ela. Base de cálculo do ICMS. Se for uma operação adquirida no mercado nacional, no território brasileiro, é o valor da operação ou do serviço. E se for uma aquisição de fora do país? Bom, aí é a soma desses itens aí. O valor da mercadoria ou bem, o imposto de importação, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, IOF, que é a Operação sobre Câmbio, porque você está tratando de conversão de moeda, então tem a incidência do IOF, PIS e COFINS e o próprio ICMS, que é chamado por dentro. A gente vai entrar isso. Pessoal, não tem o cu, a legislação é complexa demais, você vai ter que entender isso. O que é o imposto por dentro? Né? É uma aberração, mas precisa entender. Tá bom? Então, eu tenho aqui todos esses itens compondo a minha base de cálculo quando eu adquiro para produto de fora do país. Então, olha aqui, ó. Esse aqui. Esse é o slide mais... Não diria que é o mais importante, mas é um dos mais importantes para a nossa aula de hoje. Lembra que a gente precisa saber definir a base de cálculo, né? Então, qual que é a base? Professor, quando fala que o imposto é por dentro, quer dizer que ele não é recuperável? Não. Quando fala que o imposto... Vamos só... Boa pergunta, Mariana, só para a gente alinhar. O termo recuperável, você vai associar ao termo não cumulatividade. Então, toda vez que alguém falar que aquele tributo é cumulativo, você já associa que eu não recupero. Toda vez que você falar não cumulatividade, ou seja, não acumula, me permite a recuperação. A questão por dentro é que na base de cálculo do imposto incide o próprio imposto. Confuso isso? Também acho, mas é assim. Tá? Então, a gente vai ter uma regrinha, uma formulazinha. Quanto que é o meu produto? 100. Quanto que tem de ICMS? Eu vou colocar um número redondo para ficar fácil. 20. Então, o valor da minha venda é o produto mais o imposto, é 120. O ICMS incide sobre quanto? Sobre 100 ou sobre 120? Nesse caso, sobre 120. Aí alguém vai falar, poxa, mas no 120 não tem o próprio ICMS? Tem. Então, na base de cálculo,
do imposto. O que é a base de cálculo? O valor que vai sofrer a operação, que vai sofrer a tributação. Na base de cálculo do imposto está o próprio imposto. Confuso isso? Ficou claro, Mariana? Meio confuso. É bastante confuso. Como Então, que é o exemplo mesmo? Por exemplo, a mercadoria que você falou 100 e R$ 20 de imposto. E aí vai incidir ainda um imposto novamente sobre os 120. É isso? Exato. A gente vai calcular isso. Porque, assim, para mim chegar no 20, eu preciso saber a base de cálculo. Então, mas basicamente é isso. O que é a base de cálculo do ICMS? É o valor do imposto só? Não. É o valor do imposto mais o próprio ICMS. Então, eu calculo ICMS sobre a base do preço da venda. Qual que é o preço da venda? É o valor da mercadoria com o imposto. É isso que quer dizer por dentro. Por dentro quer dizer que na base de cálculo do imposto está o preço de venda cheio. Preço de venda cheio é o preço do produto com os impostos que incidem sobre ele. Tá bom? Você vai entrar nisso agora. Vamos ver se olhando alguns exemplos fica mais fácil. Mas grava isso. Imposto por dentro é quando, na base de cálculo, no valor que eu vou tributar, está o próprio imposto. Não me xinguem, porque eu também acho um absurdo, mas é assim a nossa legislação. Então, integra a base de cálculo do ICMS o valor correspondente a, aí, ó, o montante do próprio imposto. Está lá na nossa lei complementar, número 87, no seu artigo 13. O próprio imposto integra a base de cálculo. Se tiver seguro, se tiver juros, também vai para a base de cálculo. Demais importâncias pagas na operação. Ok? Também integra a base de cálculo frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio representante ou se for realizado por terceiros. Aí eu paguei na mercadoria 100, o produto que estou comprando vale 100, paguei 30 de frete e a operação teve mais 30 de ICMS. 100 mais 30, a base de cálculo é 160. Ok? Então, o frete vai para a base de cálculo. E se tiver IPI? Vamos lá. O que compõe, de novo, o que nós estamos falando aqui? De base de cálculo. O que é base de cálculo? É o valor da operação tributada. Apurar o imposto é fácil. É eu pegar a base de cálculo, aplicar a alíquota, sai o valor. Se a base de cálculo é 100, a alíquota é 5%, 5% sobre 100, R$ 5 está feito o cálculo. A nossa missão agora é saber o que compõe essa base de cálculo. É isso que então, a base de cálculo é o montante que abrange o valor do produto, os impostos, aí se tiver incidência de frete, seguro, juros, essas coisas? É isso. A base de cálculo são os valores da operação que são tributadas. E aí envolve o quê? Bom, envolve o próprio preço do produto que está comprando, envolve frete, se houver, envolve o próprio ICMS. Tá bom? Até aí, ok. E o IPI? O IPI vai... O que é o IPI? IPI é um outro imposto. IPI é um imposto sobre produto industrializado. Quem que é obrigado a pagar o IPI? Quem vende produtos. A gente falou um pouco disso no semestre passado. O que é produto? É aquilo que eu transformo. Eu compro placa de madeira e vendo mesa. Eu industrializei, eu transformei aquela placa em mesa. Incide IPI. Aí eu fui lá e comprei essa mesa. Quando o cara vendeu a mesa para mim, na nota fiscal vai ter o preço da mesa, imagina que vai ter o frete, vai ter ICMS e vai ter IPI. A gente já viu que eu estou tentando agora montar a base de cálculo do ICMS. Me ajuda a não ficar muito vago aí. Se tiver, nós estamos tentando pegar essa operação aqui e definir a base de cálculo do ICMS. Então, eu tenho o preço da mesa, vai para a base? Sim, é o preço do produto que eu estou comprando.
O frete que eu paguei para transportar essa mesa vai para a base de cálculo? Sim, vai para a base de cálculo, porque está lá na legislação. O ICMS que incide sobre essa operação vai para a base de cálculo? Vai para a base de cálculo, porque está na operação. E o IPI? Bom, o que a legislação diz em relação ao IPI? Já está muito fácil, né? Já não está complicada muito a legislação, e vamos complicar um pouquinho. O IPI pode ir para a base de ICMS, como pode não ir para a base de ICMS. O que vai definir se o IPI, lembra lá, IPI é um imposto que já está embutido quando um industrial vende para mim. Imagina que você é uma empresa de revenda de celulares e compra direto da fábrica. Quando a fábrica vendeu para você, tem o IPI lá. Tá? Isso é via de regra, pode ter exceções. E aí, o que eu faço com esse IPI? Se IPI é base de ICMS ou não? Olha o que a legislação verifica. Se tiver IPI na compra, a base de cálculo do ICMS se dá em função da sua destinação. Deve ser verificado se quem está comprando tem como destino revenda ou industrialização, ou seja, ele está comprando aquilo lá para revender, para industrializar, ele não é consumidor final, ele é um contribuinte do IPI. Nesse caso, o IPI não vai para a base do ICMS. E se ele está comprando para usar, ou para uso e consumo, ou para imobilizado, ele é o consumidor final, ele não vai revender. Nesse caso, o IPI vai para a base de cálculo do ICMS. Então, como que eu defino a base de cálculo do ICMS? Pego o valor do produto, somo frete, seguro, que tiver, somo o próprio ICMS, a gente vai ver como que faz isso, e aí eu vejo, tem o IPI. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Esse produto que está sendo adquirido, eu estou adquirindo para industrialização, para revender posteriormente, ou eu estou adquirindo para uso e consumo? Se a resposta for, ele vai ser um insumo que eu vou industrializar e revender posteriormente, o IPI não vai para a base de ICMS. Se eu estou adquirindo algo para utilização, eu sou o consumidor final, contabilmente o IPI é custo. Se o IPI é custo, ele vai para a base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Ficou claro ou não? Quando que o IPI vai para a base de cálculo do ICMS? Quando professor, é mas aí nesse... para consumidor final. Aí o IPI vai para custo. Quando ele é destinado para revenda, eu não uso o IPI na base de cálculo do ICMS. Fala, Mariana. Mas no caso, por exemplo, se a indústria ela vendeu para uma pessoa que vai revender esse produto, esse imposto depois fica recuperável para essa indústria ou não? Porque só se for vender para o consumo final, que daí ele tem a incidência do IPI, né? O consumidor final que paga. No caso, esse IPI ele vai ser recuperável para a indústria ou para o intermediário que fez a venda? Porque no caso da indústria, a hora que ela vai vender para o intermediário, ela paga o imposto, o IPI, não paga? O imposto sempre é recuperável por quem compra. Quem vende não tem crédito, ele tem a obrigação. Ah, tá. A indústria tem crédito em relação àquilo que ela comprou para gerar o seu produto. Quando ela está vendendo, ela já é obrigação. Aí ela está vendendo para um terceiro. Esse terceiro está comprando e vai revender se for o caso. Então, via de regra, o crédito nasce em relação às minhas compras e a obrigação nasce em relação às minhas vendas. Okay? Mas então esse intermediário, ele comprou da indústria para revender, ele não vai pagar o IPI. Mas na hora que ele vende para o consumidor final, aí é a hora que ele paga, então.
É isso, né? Isso, vamos lá. Tem que ver o seguinte. Quem comprou, ele é contribuinte do IPI? Se a resposta for sim, quem que é tá saindo um pouco, mas só para a gente entender isso. Quem que é contribuinte do IPI? É quem compra e transforma aquele produto. Ah, Se ele é entendi. contribuinte, quando ele vender, vai ter IPI na saída, ele vai lá na compra, ver o que ele pagou, que gerou crédito, e recolhe a diferença. É a mesma coisa em relação ao ICMS. Agora, se ele comprou e ele é um comerciante, ele não tem IPI na saída, porque IPI é só para quem é industrial. Industrializa, né? É verdade. Se nesse caso ele é comércio, não tem IPI, quando ele compra, aquele IPI para ele é custo. Aquele IPI não gera crédito, porque só tem crédito aquele cara que compra, tem o imposto, e vende, tem o imposto. Aí ele paga a diferença. Então, nesse caso, é por isso que o ICMS vai ter essas tratativas diferentes em relação ao IPI. Quando que o IPI vai para a base de cálculo do ICMS? Quando quem está comprando o produto é consumidor final. Ele está comprando para não industrializar. Se ele está comprando para uso e consumo, aquele IPI vai compor a base do ICMS. Se ele está comprando para industrializar e para revender, aquele IPI não vai compor a base do ICMS. Ficou claro isso aqui? Então, só para retomar, ó, o que compõe a base de cálculo do ICMS? Beleza, Mariana. Só voltando mais um pouco. O que é base de cálculo? É o valor tributado daquela operação. Eu vou definir a base de cálculo, vejo a alíquota é o percentual que eu vou cobrar sobre a base. O conceito é mais simples, mas o complicado aqui é definir o que é essa base de cálculo, porque ela é uma composição a partir de vários itens, e cada item eu preciso interpretar. Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Então, se eu souber que a base de cálculo é 100 e a alíquota é 15%, 15% de 100, R$ 15, fechou. Mas como que eu chego nesse 100? Voltando para o ICMS, é o valor do produto ou da mercadoria, o valor do frete, seguro e outros gastos que eu tive para transportar, o próprio ICMS, e aí o último item que estamos fechando é o IPI. Ah, eu comprei de uma indústria. A indústria é obrigada a faturar na nota lá o IPI. Como que eu trato o IPI na base de cálculo do ICMS? Aí eu vou verificar o seguinte: essa venda está sendo feita para quem é contribuinte do IPI, ou seja, aquele cara vai comprar aquele produto meu, vai transformar e vai vender de novo? Sim, ele é contribuinte, ele não está comprando para uso e consumo, ele está comprando para revenda. Então, nesse caso, o IPI não vai para a base do ICMS. Ah, não, esse cara está comprando para uso mesmo, para uso dele, não é para processar nada para revender. Ele quer comprar aquela máquina para ele usar. Bom, então, nesse caso, ele é consumidor final. Se ele é consumidor final, o IPI vai para a base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Ficou claro? Eu não queria passar para frente se isso tivesse ainda pendência de entendimento de vocês aí, pessoal. Ficou claro? Eu posso ir para frente? Porque agora eu vou fazer um exemplo. Mas ficou claro isso? Qual que é a nossa ideia aqui? Tá bom, vou fazer um exemplo aqui agora, tá? Então tá aqui, ó. Voltando para a tela, tem um exemplo aqui. O IPI não integra o ICMS, a base, quando a operação for realizada entre contribuintes. Quando eu falar contribuintes, é aquele cara que paga quando ele vende. Se ele paga quando ele vende, ele comprou aquele produto para processar. Então, ele não é consumidor final. Nesse caso, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Ok? Então, pega um exemplo aqui, ó. A mercadoria é 1.000, nesse 1.000, ele está impondo 10% de IPI, está saindo por 1.100, ok? A mercadoria é 1.000, já mais 100 de IPI,
está saindo por 1.100. Quanto vai ser o ICMS, considerando a líquida de 18%? 18% sobre 1.000. Ah, mas a nota é de 1.100. Ok, mas tem 100 de IPI. A mercadoria aqui é só 1.000. E como esse cara está comprando para comércio, para industrialização, o IPI não vai para a base de cálculo. E se fosse essa venda destinado para alguém que ia consumir, consumidor final que não é contribuinte? Eu ia aplicar 18% aqui, não sobre 1.000, mas sobre 1.100. Ok? Aí ia ficar R$ 198 de ICMS. Aqui, ó, nesse caso aqui, é o outro exemplo. Aqui, o ICMS vai integrar, porque o cara comprou esse carro aí, ou comprou alguma coisa que vai consumir. Então, nesse exemplo, o valor da mercadoria é 1.022,44. O IPI está 10% aqui, mas isso aqui não é fixo, tá? Isso varia. 10% de IPI dá 102,24. Somando aqui, eu tenho 1.124,68. Qual que é a base de cálculo do ICMS? 1.124,68 vezes 18%, 202,44. O que mudou do exemplo aqui, que eu peguei 1.000 como base de cálculo, que era só a mercadoria, para esse exemplo que eu peguei 1.122 como base de cálculo, que é a mercadoria mais o IPI, é a destinação do produto. Se o produto for destinado para consumidor final, o IPI vai para a base de cálculo do ICMS. Se o produto não for destinado para consumidor final, o IPI não vai para a base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Bom, fala aí, quem que apitou aqui? Se o consumidor final decide vender depois de algum tempo de uso. Não, porque aí você não está transformando, né? Porque o IPI é quando você transforma. Você usou e vendeu o mesmo produto. Imagina um carro. Eu comprei o carro e depois eu vendi o carro, eu não transformei o carro. Não sou consumidor contribuinte de IPI, tá? Só estou revendendo o produto que eu comprei. Aí não tem alteração nenhuma, tá bom? Eu não. Agora, se eu, depois de um tempo de uso, eu resolvi industrializar para vender, aí eu preciso fazer alguns ajustes lá para me tributar. Mas aí é uma exceção, tá? Mas se eu comprei, usei e depois vendi ele usado, não impacta em nada o IPI, concorda? Porque eu não alterei o produto. O IPI só incide quando eu uso ele como matéria-prima. Se eu comprei carro e vendi carro, eu não transformei aquele produto, não tem IPI. Tudo bem? Aí, ó. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Quando eu vou vender para outro contribuinte que vai industrializar, o IPI ele não é base de cálculo. Então, está aqui, se a nota fiscal tiver um total de 1.100, sendo 1.000 de produto e 100 de IPI, eu só tributo sobre o 1.000, porque o IPI não é base de cálculo. E se eu vou vender aí no caso o ICMS seria R$200 nesse exemplo aqui. E se eu pegar a mesma operação e vender para um consumidor final? Aí a base de cálculo do ICMS já é inclusa o IPI. Então, aqui nesse caso, 20% sobre 1.000, R$200, porque o IPI não foi para a base de cálculo. Nesse caso, 20% sobre 1.100, sobre a nota cheia. Por quê? Porque o IPI virou base de cálculo, porque está destinado a consumidor final. Então, eu que estou vendendo, a mesma operação, ele pode gerar o ICMS 200, se for para quem é outro contribuinte que vai industrializar, ou ele pode gerar 220 se for para consumidor final. Ficou claro isso aqui, pessoal? Tudo bem?
Ficou claro o exemplo? Sim, Mariana. Ok, Tiago, você queria ver o exemplo? Ficou tudo certo? O exercício que eu vou deixar para vocês me entregarem ainda pela manhã é nesse sentido. Coisinha tranquila, é só para fixar o entendimento, tá? Eu estou tentando trazer da forma mais prática possível para a gente depois entrar nos cálculos mais detalhados. Mas é preciso entender esse contexto. Essas exceções elas são relevantes para o entendimento do item, tá? E aí, deu arrepio olhar esse slide aqui ou não? Quem que sentiu arrepio, levanta a mão aí. Esse é o slide que a gente vai calcular. Deu, né? Eu também. Mas é legal. Aí é o cálculo por dentro. Mas como que eu vou saber? Olha só que coisa meio... É aquela pergunta, quem que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Como que eu vou calcular o ICMS se eu tenho que saber a base de cálculo? E na base de cálculo eu tenho que ter o ICMS. Não fica meio confuso? É isso. Aí eu tenho que usar da nossa amiga matemática para compor a base de cálculo. Então, vamos lá. Isso aqui exige da gente muita paciência. Para calcular a base de cálculo do ICMS, eu pego o valor da operação, então está aqui o valor cheio, eu entendo que é o valor da base de cálculo. Lembra que a gente veio falando o que é o valor cheio? O valor do produto, o valor do frete, o valor do imposto, do ICMS e o IPI, se tiver, esse é o valor que eu quero. Como que eu pego ele? Eu pego o valor da mercadoria, que eu estou chamando de valor líquido, e divido por 1 menos a alíquota do ICMS vezes 1 mais a alíquota do IPI. Que estranho isso, né? Quando vai ter o IPI? Quando o IPI for base de cálculo. Quando que o IPI vai ser base de cálculo? Quando o IPI for destinado para consumidor final. E se eu estiver calculando o imposto não destinado para consumidor final, estiver destinando para outro contribuinte de IPI? Aí, nessa formulazinha aqui em cima, ficaria só o ICMS. Essa parte aqui que tem IPI, eu separaria. Então, qual que é a ideia do imposto por dentro? É eu recompor a base de cálculo. Essa fórmula é usada muito em estatística quando eu preciso recompor uma base de cálculo. Imagina o seguinte, ó, eu vou comprar, sei lá, vou contratar alguém, e esse alguém quer receber líquido R$ 1.000. Mas eu sei que quando ele emitir a nota, vai ter imposto. Quanto que eu faturo para ele para que depois que sair os impostos, ele receba líquido R$ 1.000. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Eu quero saber quanto tem que ser a nota para quando eu tirar os impostos, sobre o valor líquido do produto. Tá? Então, aqui em cima eu ponho o produto e divido por as alíquotas dos impostos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho ICMS, o valor líquido é 1.000, e eu tenho de ICMS 18% e de IPI 10%, considerando que tanto o ICMS quanto o IPI vão para a base de cálculo. Ok? Quando que ICMS e IPI vão para a base de cálculo? Quando eles estão destinados a consumidor final. Então, eu pego 1.000 e divido por 1 menos 18%, você converte, vira 0,18. 1 mais 10%, 1,10. Então, multiplicando 0,18 vezes 1,10 vai dar 0,198. 1 menos 0,198 dá 0,802. Tá? Depois tenta fazer o cálculo aí, só para fixar. Tá? O passo a passo aqui é tranquilo. Quando vier um cálculo prático, eu só substituir aqui o valor líquido e as alíquotas, se tiverem mudanças. Né? E se tiver IPI na base, eu considero ICMS e IPI. Se não tiver, eu considero só o ICMS, descarta o IPI.
Então, se eu pegar 1.000 e dividir por 0,802, vai dar 1.246. 1.246 vezes os 10%, que é a alíquota do IPI, vai dar 124,69. Aí eu somo. O IPI não vai para a base de cálculo do ICMS? Vai. Então, pega 1.246, que foi o que surgiu daqui, mais o IPI, dá 1.372. 1.351,57. 1.351,87 mais vezes 18%, dá 246,88. Aí, se a gente fizer a conta, 1.000 mais 246,88, dá 1.246,88. Mais o IPI, 124,69, vai dar o total da nota 1.371,57. Entendeu, Mariana, como que é o conceito do cálculo por dentro? É isso. É eu ir lá no produto e remontar para que ele chegue. Não é um cálculo tão simples, mas se a gente entender a lógica, vai ajudar muito a gente em várias questões, tá? Então, qual que é a minha proposta para hoje? Encerrando aqui, faltam mais 2 slides, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem esse exercício. O exercício tem basicamente três cálculos desse tipo. Um com IPI, outro sem IPI, para a gente remontar os preços, tá bom? E aí a gente vai corrigir e eu espero que melhore em relação às dúvidas. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Ficou claro o conceito? A gente ainda não entrou muito a fundo nos cálculos, estou só mostrando, mas a minha ideia é que vocês entendam o conceito. Cumulatividade é uma coisa, por dentro é outra. Cumulatividade, a cabeça de vocês vai entender, toma crédito ou não toma crédito. É isso. Por dentro, significa o seguinte, o imposto é base de cálculo do seu próprio imposto? Sim. Eu até hoje tenho que entender isso, mas é assim que funciona. Tá? Então, para calcular o ICMS vai para a base de cálculo. Aí eu faço essa reposição usando essa forma, de forma que eu consigo chegar no final das contas para saber a base cheia a partir do produto e da alíquota do próprio imposto. Tudo bem? Bom, tudo bem? Eu acho que alguém ia falar alguma coisa aí. Se quiser falar, pode falar. Ninguém? Então tá bom, vamos lá. Resumindo aqui, ó, o que nós temos? Esse quadrinho aqui é aquele que vocês vão imprimir, vão colocar na frente do espelho, colocar na porta da geladeira, ou de repente colocar como fundo de tela no celular, para vocês, só não vale usar o celular na prova, né? Mas isso aqui ajuda bastante. Resumindo o ICMS. Fato gerador do ICMS. Saída da mercadoria do contribuinte. Quem que é o contribuinte? É aquele cara entendido cuja operação principal é venda contínua de produto ou mercadoria. Tem que ter uma inscrição estadual no órgão estadual, tá? De fazenda. Qual que é a base de cálculo? É o valor da operação. Se eu forneço alimentação, bebida ou outras mercadorias para qualquer estabelecimento, é fato gerador do ICMS? Sim. Qual que é a base de cálculo? O valor da mercadoria e do serviço. Se eu presto serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, é base de cálculo? Sim. Qual que é o valor da operação? O preço do serviço. E se eu forneço mercadoria com serviço não previsto na Lei Complementar 116? Se não está previsto na Lei Complementar, é fato gerador do ICMS, o valor da operação vai ser a base de cálculo. Se eu forneço mercadoria com a autorização de cobrança do ICMS, ou seja, não vai ter ISS e vai ter ICMS, são as exceções, ok? E se eu importo mercadoria, o valor é tributado e a base de cálculo é obtida a partir da importação, né, o preço da importação, mais imposto de importação, mais IPI e mais IOF. Tudo bem aqui, pessoal? Alguma questão que vocês gostariam de comentar? Bom, eu tenho mais 2 coisas antes de passar para vocês fazerem o exercício. Nenhuma dúvida?
Tudo bem, Poliana? Me fala aí, você está muito quieta hoje. Entendeu? Cadê o João? O João não apareceu hoje por quê? Então, tudo bem, Emanuele? Por enquanto não, né? Tudo bem, Emanuele, Giovana, Mariana, Milene, Poliana, Thelma, Tiago. Tudo bem, pessoal? Então, tá ok. Eu vou fazer o seguinte. Já dividiram os grupos? Alguém de vocês aí já formou um grupo? Senão eu vou formar um grupo aqui, para a aula que vem. Me dá um retorno aí. O exercício é o seguinte, deixa eu mudar a tela aqui, deixa eu passar para o exercício. Bem simplesinha, só para vocês começarem o final de semana relaxado. Eu sei que esses exercícios de tributária relaxa a gente, então, uma ajuda que eu vou fazer para vocês passarem o final de semana mais tranquilo, tá? Então, pegando aqui, o exercício é bem simples. Deixa eu pegar aqui, estou colocando na tela. Relaxa, né, Mariana? Tranquilo, é coisa que a gente faz se divertindo. Então, qual que é a ideia aqui? O 1, o 2 e o 4 é só para você marcar a alternativa correta, tá? Então, com o que a gente falou aqui, eu até peço que vocês tentem fazer, não se preocupem tanto com o certo ou com o errado nesse momento. Eu sempre falo isso. A principal ideia aqui é que vocês tentem fazer a partir da compreensão que vocês tiveram. Tudo bem aqui? Ficou escuro para mim na tela aí. Deixa eu tentar reiniciar. Professor, está sem áudio. Tudo ok agora? Voltou? Caiu minha tela? Voltou. É alguém torcendo para acabar a aula logo aí, pessoal. Calma aí. Espera mais 10 minutinhos aqui, já vamos acabar. Então, o exercício é aquilo, né? 3 de alternativas e um que eu passei com 3 itens para vocês calcularem a base de cálculo e fazer a escrituração contábil. O que eu debito, o que eu credito, considerando quem está comprando a mercadoria, tá bom? Então, indireto o quê, Poliana? Está falando do exercício? Deixa eu abrir o exercício para... É para fazer o cálculo e a escrituração contábil? É para fazer o cálculo e a escrituração? Indireto é o seguinte, direto é quando é a minha operação e eu sou responsável. Indireta é quando é a operação de terceiro e eu acabo sendo responsabilizado, né? Ou seja, eu não estou na operação, não sou nem comprador, nem vendedor, e a obrigação tributária me alcança. Essa é a questão do indireto. O ICMS, não vou responder aqui, mas acho que dá para você entender já. Depois eu explico melhor isso. Mas é mais ou menos isso, acho que ficou claro, né? Então, vocês vão me entregar isso hoje ainda, tá? Eu já postei no AVA. Se alguém quiser tirar uma foto e me mandar, postei no AVA o exercício e postei no AVA também vou abrir agora um fórum lá.
E aí vocês podem colocar lá, a partir de uma... pode ser uma foto, pode ser no meu WhatsApp, só que precisa ser hoje, tá? Só as respostas, tranquilo, sem grandes necessidades de maiores questões. Faz uma e dá 3. Tá bom, vamos fazer. Tá, eu falo. Pode ficar tranquilo, a gente não vai, se tiver errado, a gente não vai... Tá, aqui, ó. O que é a 3? Tá? Deixa eu ver se está na tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa aqui. Apareceu aí para vocês? Está aparecendo, né? Só para... Talvez eu não precise fazer, mas eu vou deixar bem... Bom, primeira coisa, definir o valor da operação. Então, aqui a mercadoria é 2.800 e a líquido ICMS é 17%. Eu vou ter que jogar naquela formulazinha, não tem IPI, não tem frete, não tem mais nada. Eu já chego no valor da operação e eu quero fazer a escrituração contábil do vendedor. Quando um vendedor faz a... Deixa eu colocar aqui. Isso aqui o pessoal que fez geral comigo no mês passado, a gente fez bastante disso. Do vendedor. Quando um vendedor vai reconhecer a sua operação, ele faz 3 etapas. Primeiro é o valor da venda. Segundo, são os impostos. Isso. Diário e razão, Mariana. Os impostos. Vou nem fazer o razão, tá? Porque como é só o diário está ótimo. Impostos sobre a venda. E terceiro, reconhecer o custo da venda. Para reconhecer o custo da venda, eu precisaria ter o preço lá do meu estoque, eu vou lá e faço a baixa, tá? Então, a gente não vai mexer com o item 3, o custo da venda, nem com o item 2, a gente pode fazer o seguinte, vamos padronizar para ficar mais fácil, então, agora que eu estou pensando nisso. No item 1, o valor da venda vai ser 2 vezes o preço... não, o valor da venda já está lá. Já está lá, a gente vai calcular. O valor da venda, vamos considerar como se fosse à vista. Então, vai entrar dinheiro no caixa. Ok? Então, eu vou debitar caixa e vou creditar receita de venda de produto. Produto, se for, ou mercadoria. Ok? Então, pronto. Já validamos o primeiro. O segundo, a gente vai falar impostos somente o ICMS. Vai ter outros impostos e o IPI, se tiver, em alguns casos. IPI, quando tiver, ok? Pode ter PIS, pode ter COFINS, a gente viu no semestre passado, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, qual que é o lançamento que eu faço? ICMS sobre faturamento e credito ICMS a recolher, ok? Vou apurar o ICMS. Mesma coisa para o IPI. Se tiver IPI, se eu for sujeito contribuinte de IPI, IPI sobre o faturamento e credito IPI a recolher. Ok? E o terceiro passo é reconhecer o custo da venda. O a recuperar é quando eu compro, tá? Nesse caso, a gente está, Mariana, a gente está reconhecendo só de quem vendeu. Então, em tese, ele já recuperou lá atrás quando ele comprou. A gente não tem essa informação aqui agora, então a gente vai tratar só da operação de venda, tá? Mais para frente a gente vai fazer o processo completo. Tudo bem? E aí, quando que eu faço para reconhecer o custo de venda? Eu debito CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e vou creditar o meu estoque. E aí, a gente vai usar, para fim de exercício, o CMV é igual a 70% do preço de venda. Só para ter valor. Ok? Então, se o preço de venda, que é o primeiro item lá em cima,
Exemplo, ó. Exemplo. Se o preço de venda é igual a R$100, o meu CMV vai ser igual a R$70, que é 70%. Tudo bem? Então, são esses 3 lançamentos que vocês vão fazer nessas 3 operações. Primeiro, debita caixa e credita receita, pelo valor do produto que você vai estar calculando. Segundo, debita ICMS o faturamento e credita ICMS a recolher, e o IPI, se tiver, pelo valor que vocês vão calcular. E terceiro, debita o CMV e credita o estoque pelo valor de 70% do preço de venda. Tudo bem? Então é isso, tá? Na hora que eu encerrar a gravação, vocês vão fazer isso. O ABA já está lá. Eu preciso que vocês me mandem isso até... Eu vou colocar o meio-dia, tá? Se alguém tiver dificuldade em mandar e não tiver meu WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Ok? Só vai valer para quem está em sala. É uma atividade que vai contar pontos no final. Ok? Até aqui? Tudo bem? Algum ponto, alguma dúvida? Já te ajudei aqui, Milene. Mariana também que está com dificuldade. Isso aqui acho que já ajuda vocês a fazerem, certo? Tenho só uma dúvida. Bom, no caso aí a outra questão, indo para a última etapa, eu postei no AVA um artigo. Toda semana a gente vai trabalhar um artigo, e que eu comecei falando para vocês no início da aula. O artigo chama Planejamento como forma de redução do custo de aquisição e da carga tributária do diferencial de alíquota do ICMS. Qual que é a minha proposta? Cada semana, um grupo vai ler um artigo que eu vou postar, tá? E ele vai explicar para a gente de uma forma bem simples, uma forma bem tranquila. Vai abrir, não precisa preparar slide, nada. Você vai abrir o áudio aí, vai falar, a gente leu o artigo, isso, pronto. Ok? E aí, cada semana, um grupo vai fazer essa apresentação e os outros vão me entregar um resuminho com as observações que fez a partir dessa apresentação. A ideia é a gente discutir temas relevantes a partir dos assuntos que a gente está tratando. No caso, ele não está vendendo. Na compra, ele pagou ICMS, não é? É o contrário, Mariana. Ele recupera na compra. Quando você compra, você debita ICMS a recuperar. Quando você vende, você debita, você reconhece o ICMS a recolher. A diferença do crédito que você teve na compra para a obrigação que você teve na venda, aí você vai gerar guia e pagar, tá? Então, nesse caso, sempre tem, lógico, né? Quem compra e quem vende. Nós estamos escriturando de quem está vendendo, tá? O vendedor, no ato da saída da venda, ele tem uma obrigação, tá bom? A compra foi anterior, a gente não está... Na hora que a gente fizer um exercício completo com compra e venda, talvez fique mais claro para você. Eu até vou fazer isso na aula que vem, tá? Eu acho que vai te ajudar a entender. Mas, nesse caso aqui, é venda. Venda não tem crédito. Só tem crédito para quem está comprando, tá bom? Vou fazer uma aula que vem, tá? A gente vai corrigir esses exercícios no começo da próxima aula e eu vou trazer um outro já com a operação de compra e venda e aí talvez ajude você a entender. Tudo bem? Em relação ao artigo, alguém já montou o grupo aí? Acho que eu vou escolher um grupo aqui. Qual que é o grupo que está pronto aí? Qual que é o seu grupo, Mariana? Mariana, quem que é o grupo? É dupla ou trio? Quem estava sem grupo? Acho que foi a Milena que falou que não tinha grupo ainda, né? Se não tiver, quem que é o seu grupo? Vamos lá. Mariana, Giovana e Vitória. Então, tá bom. Tá aí, João, Fabiola e Poliana. O que mais que não tem? Já tem 6. Nós temos aqui, quanto que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando 3. Então, os outros 3 podem ser o último grupo. Fechou aí? Gabriela, Emanuela e Thelma. Eu acho que ficou quem fora. A Milena está sem.
Quem mais que está sem? Só aí, Milena, tem eu. Aí, pronto. Emanuele, Milena e Tiago. Pode ser? Emanuele Marques, Tiago Bordim e Milene... Ah, Vestos, que nome que é esse aqui, Milene? Minikowski. Espero ter falado certo. Pode ser vocês três, então? Aí fecha. Vocês três fecham o grupo. E aí, para semana, cada semana vai ser um grupo que vai apresentar. Então, para a semana que vem, só para seguir a ordem, esse artigo que está lá vai ser comentado pela Mariana, Giovana e Vitória. Tudo bem? Aí eu começo a aula que vem da seguinte forma. Eu vou começar corrigindo os exercícios, e aí dá tempo dos atrasados entrarem. Vai levar, no máximo, uns 10 minutos. A partir daí, a Mariana, a Giovana e a Vitória vão comentar o artigo, eles vão ter entre 10 e 15 minutos, e aí os outros vão ter que fazer o resumo, e aí a gente segue a aula. Ficou tudo certo assim? Tudo entendido? Não precisa me entregar nada, Mariana. Quem vai apresentar, só vai apresentar, tá? Quem vai entregar alguma coisa é o pessoal que não vai apresentar, que eles vão fazer um resumo do que vocês vão falar, tá bom? Se vocês quiserem fazer slides para orientar, eu até recomendo, porque de repente, se a gente confiar na cabeça, a gente pode ser traído. Sugestão, né? Faz uns slides e vai se guiando pelos slides, mas não precisa me entregar. Aí, na outra semana, um outro grupo vai apresentar, aí vocês vão fazer o resumo. Então, quem estiver apresentando não precisa me entregar nada. Eu vou avaliar vocês pela apresentação, tá? Agora, quem estiver só assistindo vai fazer um resumo e vai me entregar o resumo no dia. Tudo bem? Alguém tem algum ponto? Então, eu vou encerrar a sala, tá? Vocês... Como você preferir, Thelma. Se, de repente, você tiver um Word e achar mais fácil, faz o Word e me manda, tá bom? A ideia é vocês fazerem hoje ainda. É como se fosse um trabalho em sala de aula. Eu preciso que seja feito hoje. À noite por quê, Mariana? Eita, começou. Esse pessoal é dose, né? Sempre tem. 3 exercíciozinhos. Tá bom, eu vou te dar o seguinte, ó. Olha, sexta-feira é duro, né? A gente tá muito de bom humor, a gente acaba sendo muito mole, né? Faz o seguinte, ó. Até o final da manhã não, da tarde, tá bom? 17 horas, tá bom? Porque é o seguinte, à noite tem o pessoal da noite e aí eu preciso ter recebido isso. Então, tá bom. Até às 17 eu vou tirar no AVA lá, vocês me entregam. Eu fiz na mão, faz uma foto, manda no WhatsApp, tem que chegar para mim, tá bom? A ideia é que vocês façam isso. E, eu fiz errado, tem problema? Não tem problema. A questão aqui é o trabalho em sala de aula. Eu vou avaliar certo ou errado nas atividades avaliativas. Aqui é mais a participação, é mais o envolvimento, é mais o comprometimento. Isso me ajuda muito a identificar as dúvidas, os pontos onde eu tenho que direcionar, tal. Por exemplo, a Mariana já colocou algumas dúvidas em relação a essa movimentação de entrada e saída. Então, na próxima aula, tá bom, eu entendo. Vai cuidar dos seus filhos lá. Então, como ela já me deu esse feedback, eu já percebi alguma coisa para ajustar na aula que vem que eu vou, tá? Então, esse feedback é para isso. Eu estava em uma consulta médica, eu só consegui entrar agora. Pode fazer? Pode sim. Se você me entregar até o final das 17 horas, Emanuela, tá valendo, tá? Você conseguiu entrar em algum grupo aí? Eu não peguei todos aqui, acho que sim, né? Você entrou no grupo da Gabriele. Então, tá ótimo. Tudo bem, pessoal? Vocês todos que estiveram aqui, vale quem não conseguiu assistir vai ficar sem fazer exercício, vai ter um outro exercício, vai ter uma outra avaliação, mas eu vou ter uma nota especial para quem participar comigo das salas. Tudo bem, então? Era isso, pessoal. Faça exercício. Mariana, faz o almoço caprichado lá para o seu filho. Hoje não é dia de comer porcaria no almoço, tá? E aí, vocês me entregam... Opa! Aí sim, aí gostei. Então, tá bom? Cadê o João? Por que o João não veio, Poliana? Eu vou chamar a atenção do João, poxa. Vocês não podem faltar, não. Beleza, então, pessoal. Obrigado.
Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Se tiverem dúvida, vamos falando pelo chat, eu vou estar à disposição, tá bom? Bom final de semana. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.